Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre a resolução da prova 2 de matemática envolvendo limite. Então vamos lá, a primeira questão é assim, considerando que o limite de x indo para menos 2, quando x está indo para menos 2, de f de x dividido por x ao quadrado é igual a 1, mostre que limite de x indo para menos 2 da minha função f de x dividido por x igual a menos 2, certo? Como que a gente vai solucionar isso aqui? Inicialmente, a gente precisa pensar em uma coisa. O exercício não deu o valor de f de x. F de x, então, pra gente é um mistério, certo? Talvez, manipulando a conta, a gente possa descobrir algumas coisas. E é isso que a gente vai ver agora. Só que a função f de x, até agora, é um mistério. Nós não sabemos qual é o valor de f de x. Pode ser que alguns valores, algumas funções venham à nossa cabeça e aí a gente falhar f de x, um exemplo, se ele for x ao quadrado, ele realmente satisfaz as duas condições. Ou se f de x for igual a 4, ele também satisfaz, mas o exercício não deu o valor de f de x. Então é outra forma que vocês vão precisar mostrar essa relação aqui, essas duas equações que ele deu. Então vamos lá, primeiramente, vamos pegar essa informação daqui. Limite de x indo para menos 2, de f de x dividido por x ao quadrado. Tem aquela propriedade que o limite de uma divisão é a mesma coisa que a divisão dos limites. Então, claro, né, caso esse valor aqui, de baixo, seja diferente de zero. Então, nós temos uma outra conta aqui, limite de x indo para menos 2 da minha função f de x, dividido por limite de x indo para menos 2 de x ao quadrado. E isso aqui vai resultar em 4. Então, não deu zero, posso continuar a minha conta. Então, nós temos que limite de x indo para menos 2 da minha função f de x, dividido por 4 é igual a 1. 4 está dividindo, passa multiplicando. Limite de x indo para menos 2 de f de x é igual a 4. Olha só, nós não descobrimos o valor de f de x, mas nós descobrimos que quando eu tenho um limite e meu x está indo para menos 2 dessa minha função f de x, que eu não sei como é, dá o valor de 4. Então, beleza, essa foi a relação que a gente tirou disso daqui. Agora a gente vai ter que mostrar, a partir dessa relação que tiramos disso, mostrar aqui limite de x indo para menos 2 de f de x dividido por x é igual a menos 2. Vamos pegar então, limite de x indo para menos 2, f de x dividido por x. Limite de uma divisão, divisão dos limites. Esse valor de baixo dá igual a menos 2, não dá zero, então posso continuar. Limite de x indo para menos 2 da minha função f de x dividido por menos 2 é igual a menos 2. Menos 2 está dividindo, passa multiplicando. Menos 2 com menos 2 dá 4. A mesma função que nós temos aqui. Então, a partir disso daqui, a gente pode realmente provar, mostrar que essa segunda afirmação que ele deu aqui, essa segunda equação, ela é correta e ela respeita as informações que a gente obteve da primeira equação. Essa é a resposta, esse é o modo de resolução da questão 1. A questão número 2, o enunciado vai aparecer para vocês. Ela nos dá essa função f de x igual a x quando ele estiver entre menos 1 e 0, e 0 e 1. 1 quando meu x for igual a 0 e 0 quando eu estiver com números menores que menos 1 e maiores que 1. E aí ele quer saber o domínio, ele quer saber alguns pontos, e aí... De novo. Bom, agora a gente vai para a questão 2. O enunciado já apareceu aí, a nossa função é essa, ela é x quando meu x estiver entre 0 e menos 1 e 0 e 1. 1 quando meu x for igual a 0 e 0 quando o x for menor que 1 ou o x for maior do que menos 1. Então, a primeira questão é qual que é o domínio da minha função e qual que é a imagem, quais são os valores que f de x resulta, né? Então, o primeiro passo que a gente pode fazer é a gente calcular, melhor, montar o nosso gráfico aqui, certo? Não é uma função difícil. Quando meu x for menor, a gente faz aqui, né, x e f de x, x menor que menos 1 é 0, então aqui é 0. X maior que 1 é 0, aqui é 0. Quando estiver entre menos 1 e 0, ela é x, então a gente faz aqui. Quando meu x for igual a 0 é o valor 1, então aqui a bolinha aberta coloca aqui em cima marcado. Quando estiver entre 0 e 1, então é x, e aí a gente completa a nossa função.
Essa aqui é a nossa função, beleza? Então vamos lá. Qual que é o domínio? Quais são os valores que eu estou podendo colocar no lugar de x? Olha só, eu posso colocar números menores que 1, posso colocar 1, posso colocar 0, 1 e os outros, todos maiores que 1. Então vocês estão vendo aqui que o meu domínio é todos os números reais. Qualquer número real que eu colocar aqui, vai sair um valor na minha função. Então domínio, todos os reais. Agora a imagem. Quais valores que a minha função f de x resulta? Qual é os valores do meu y? Né? Porque f de x é a mesma coisa que y. Olha, ele dá entre menos 1 e 0, ele dá o valor 0 aqui, e ele dá o valor de 0 até 1. Então, a gente pode dizer que a minha imagem é igual ao intervalo entre menos 1 e 1. Todos os valores que estão aqui entre menos 1 e 1, meu y está dando. A pergunta número B. Existem alguns pontos onde meu limite não existe? Eu vou calcular meu limite não existe. Olha só que interessante. A gente já pode encontrar aqui alguns pontos que a gente pode ter uma ideia. Por exemplo, o ponto número 1, quando x for igual a menos 1, o ponto x igual a 0 e o ponto x igual a 1. Por que eu estou escolhendo esses pontos? Porque aqui a minha função ela é contínua, né? Eu não largo nenhuma vez da minha caneta para eu escrever, ela é contínua. Função contínua, qualquer ponto dentro dela eu posso calcular o meu limite. Então, por isso, eu não estou querendo ver esse espaço daqui, esse espaço daqui, nem esse espaço daqui. Mas eu estou querendo ver o ponto menos 1, 0 e 1. Deixa eu começar lá aqui. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso aqui? Ponto menos 1. Quando eu me aproximo de menos 1 por números menores que menos 1, vocês estão vendo que está... Opa, aqui é uma bolinha aberta, né? Vocês estão vendo que ele está indo para 0. Quando eu me aproximo de menos 1 por números maiores do que 1, está indo para menos 1, o meu valor de y. Limite lateral diferente, limite no ponto não existe. A mesma coisa a gente vê com o valor 1. Quando eu me aproximo de 1 por números maiores do que 1, dá o valor 0. Quando eu me aproximo de 1 por números menores que menos 1, está dando o valor 1. Então, limite lateral diferente, mais uma vez, o limite não existe no ponto. Então, e o ponto 0? Me aproximei pela direita, está indo para 0. Me aproximo pela direita, está indo para 0. Limite lateral igual. Então, no meu ponto 0, eu tenho o limite. Ah, mas o meu 1, ou melhor, quando o meu x é igual mesmo a 0, ele está indo para 1. Beleza, ela não é contínua então. Mas os meus limites laterais, eles batem, meu limite no ponto x igual a 0 é igual a 0, ainda assim. Então, beleza, x igual a 1, x igual a menos 1 são os nossos pontos onde a gente não tem limite. Quais são, então, a letra C e na D? Ele está querendo ver se existe algum limite lateral que eu vou calcular e ele não dá valor. Então, vamos lá. Vamos ir pelo mesmo esquema que a gente fez esses daqui, ó. Lembra, função contínua quer dizer que o limite existe em todos os pontos da minha função contínua. E aí, a gente tem aqui alguns intervalos de continuidade. Esse aqui é um intervalo de continuidade, porque f de x sendo igual a 0 é uma função contínua. Aqui também. F de x sendo igual a x, x também é uma função contínua. Então esse espacinho aqui também esse daqui também é tudo contínuo. A única questão é, será que o ponto menos 1, o ponto 0 e o ponto 1 talvez tenha algum limite lateral que a gente não conseguiu calcular? Agora a gente só quer saber sobre o limite lateral. Então me aproximando do meu ponto pela direita ou pela esquerda. Se alguma dessas aproximações pela esquerda ou pela direita, não existe. Ponto menos 1. Me aproximo de menos 1 pela direita, está indo para 0. Então meu limite lateral pela esquerda existe. Me aproximo de menos 1 pela direita, está indo para menos 1. Limite lateral existe. Ponto número 0, aqui. Me aproximo pela direita, está indo para 0. Me aproximo pela esquerda, está indo para 0. Os dois limites laterais, nesse caso, existem. Ponto número 1. Estou indo pela direita. Me aproximando de 1 pela direita, está indo para 0. Me aproximando de 1 pela esquerda, está indo para 1. Limite lateral é diferente, o limite não existe. Mas os limites laterais, tanto pela esquerda quanto pela direita, eles existem. Então, a letra C e a D a gente pode responder que não existe. Não existe nenhum limite lateral que a gente tentou calcular, que não existe. O que não existe é o limite no ponto,
que é a letra B. Aí realmente não tem. Mas a letra C e a D, limite lateral, todos os pontos que a gente viu aqui, existe limite lateral. E é essa a resposta que vocês vão ter que dar na questão 2. Beleza, gente? Agora a gente vai ver a questão número 3. Calcule os seguintes valores. A, limite de h indo para zero, de raiz de 5h mais 4 menos 2 dividido por h mais 1. A gente pode usar aquela regrinha, né? Quando a gente tem o limite de uma divisão, é igual à divisão dos limites. Isso aqui dá diferente de zero, dá o valor 1, então eu posso continuar minha conta tranquilamente. Aqui não tem nenhum empecilho, né, para que a gente precise cortar, faça alguma coisa, então eu posso calcular minha conta normalmente. Se eu substituir aqui por 0 e aqui por 0, então vamos ter raiz de 4, né? 5 vezes 0, 0. Então só ficou raiz de 4, menos 2 dividido por 0 mais 1, 1. Isso daqui vai ser igual a 2 menos 2, que é igual a 0. Então a resposta da A é 0. A resposta da B agora, limite de x indo para menos 3, de 4 menos raiz de x ao quadrado menos 5 dividido por x mais 3. Como que a gente vai solucionar isso aqui? A primeira coisa que a gente tem que pensar é produto notável. Posso fazer alguma coisa, manipular com produto notável? Vamos lá então. Vamos supor que isso aqui seja um A menos B. E aí a gente vai ter aquele produto notável, que A menos B vezes A mais B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Vamos ver como que é esse A ao quadrado menos B ao quadrado. A ao quadrado, 4, ao quadrado, 16. Menos raiz de x ao quadrado menos 5 ao quadrado vai ficar x ao quadrado menos 5. Com menos, menos x ao quadrado, menos com menos, mais 5. 16 mais 5, 21. 21 menos x ao quadrado. Agora, a questão é, 21 menos x ao quadrado tem alguma coisa a ver com x mais 3? Não tem nada a ver. Eu não posso manipular para cortar. Então, dessa vez o produto notável não deu certo. E, da mesma forma, a gente não pode fazer aquela multiplicação por raiz, enfim, porque a gente já viu que não vai ter nada com que cortar aqui. Então, a gente vai ter que usar uma outra estratégia para a gente solucionar. Qual a estratégia que a gente vai usar? Limite lateral. Vamos ver o limite lateral se a gente descobre algum valor e se eles são iguais, se eles existem, né? Então vamos começar com o limite de x indo para menos 3 por números maiores que menos 3, certo? Vamos observar esse valor aqui, x mais 3 de baixo, como vai se comportar. Eu estou indo para menos 3 por números maiores que 3. Então isso aqui é a mesma coisa que um 2,99. Vocês concordam? 2,99 é maior que menos 3, mas está pertinho de menos 3. Então é como se aqui eu fosse... Se eu fosse substituir, seria menos 3 por números maiores que menos 3, então é esse 2,99 que eu estou falando, mais 3. Quanto que seria isso aqui? Eu tenho 3, tá, e ele... tenho 3, e vamos subtrair dele números pertinhos de menos 3, só que por números maiores. Então vai ser o menos 3 menos um 2,999999, que seria esse valor daqui. Isso aqui a gente pode considerar que vai dar um valor muito próximo de zero e positivo. Certo? Então vamos colocar aqui como simbologia, né, como forma de dizer isso, vai ficar um valor zero e positivo. Um valor muito próximo de zero, tipo 0,000001 e positivo. Vamos ver agora a parte de cima aqui. Se a gente fosse substituir o menos 3 aqui em cima, 4 menos raiz de menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 5, 4. 4 menos raiz de 4, então. Ou posso dizer também 4 menos 2, e isso aqui vai ser igual a 2. Então, o meu limite de x indo para menos 3 por números maiores que 3 pela direita, maiores que menos 3, isso aqui na verdade é o menos, né? Ele vai dar, é como se eu calculasse 2 dividido por um número muito pequeno e positivo. Então vamos lá, 2 dividido por 0,10 seria 20. Se eu for diminuindo esse valor de 0,10, tipo 0,000001, o meu 2 ele vai subir muito, vai ir para 2.000, 2 milhões. Então vocês estão vendo que o meu limite do meu x indo para menos 3 por números positivos, ele está indo para o mais infinito. Então eu coloquei aqui limite de x indo para menos 3 igual a mais infinito. Isso aqui é só uma anotação, tá, gente? Vocês não vão copiar igualzinho, porque sempre que vocês terem limite, vocês vão ter que colocar a função. Então o correto seria colocar isso aqui, limite de isso aqui é igual
no limite lateral é mais infinito. Mas para ocupar espaço, beleza? Eu fiz assim, mas não façam isso, é só para mostrar a resposta, certo? Vamos lá então, agora a gente já viu o nosso limite lateral pela direita, vamos ver agora o limite lateral pela esquerda. Vamos ver agora, quando eu tenho menos 3, ele está indo por números menores que 3. Se eu estou indo por números menores que 3, é como se fosse um 3,0001. Menos 3,0001 é um número menor que 3 e está bem próximo de 3. Então, nesse caso aqui, se a gente fosse substituir na expressão x mais 3, seria o menos 3 menos mais 3. Ou a gente pode dizer que eu tenho menos 3 e vamos colocar como operação menos 3,000001. Isso aqui vai dar um número 0, um número próximo de 0, mais negativo. Por quê? 3 menos 3,00001 é igual a 0,00001 negativo. Então, é um número próximo de 0 e negativo. Então, nessa situação aqui, a gente vai ter um 0 negativo. Se a gente fosse colocar esse menos 3 aqui em cima de novo, ia dar a mesma coisa, 2. Então, o limite de x indo para menos 3 por números menores que 3 deu 2 dividido por um número muito pequeno e negativo. Então, vocês lembram que quando eu calculei lá com o número positivo, ele foi para mais infinito. Se eu estou colocando o número para menos, então ele vai para menos infinito. Então, o limite de x indo para menos 3 por números menores que 3 dessa minha função é igual a menos infinito. Se os limites laterais são diferentes, isso quer dizer, então, que o limite no ponto não existe. Então, a resposta é, nessa situação, que meu limite não existe. Não me lembro como colocar a fórmula do não existe, mas é isso aí. Então vamos para a nossa questão número 4, que fala assim: determine o valor da constante a para que a função f de x, sendo igual a 1 menos 3x quando x for menor que 4, e ax ao quadrado mais 2x menos 3 quando meu x for maior ou igual a 4, seja contínua em todo o seu domínio. Então, como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai se lembrar, ou melhor, que a gente vai ver, vai ser as próprias funções, esses terminhos aqui. 1 menos 3x você sabe que é uma função polinomial, e toda função polinomial ela é contínua, certo? Então, todo o intervalinho aqui, quando meu x for menor que 4, ele é contínuo, beleza? Ax ao quadrado mais 2x menos 3. Supondo que meu a seja um valor constante, sei lá, a gente pode colocar ele como exemplo como 2 aqui, que a gente não sabe o valor dele, né? Seja 2x ao quadrado mais 2x menos 3. É uma função polinomial de segundo grau e também ela é contínua. Então, quando meu x for maior ou igual a 4, a minha função polinomial é contínua. Nesse caso aqui. Mas, e no ponto 4 é a questão? Porque aqui, ó, a gente tem 4. De 4 para cima, uma função que é contínua. E de 4 para baixo, outra função que também é contínua. Então, a dúvida é só se nesse ponto aqui, no meu ponto 4, a minha função ela é contínua ou não. E a gente vai descobrir isso nesse momento. Vamos lá, então. Qual que é a regra de continuidade? O meu ponto x igual a 4 é o meu ponto onde talvez eu tenha que arrumar, tenho que ajustar o valor de a para ele ser contínuo, né? No x igual a 4. Então, como que é a definição de continuidade? É quando eu tenho o limite do meu x indo para o ponto que eu quero ver a continuidade, nesse caso é 4, a minha função é f de x, quando isso aqui existir e for igual à minha função f no ponto que eu estou querendo ver a continuidade, que nesse caso é 4, certo? Se a gente fosse calcular a minha f de 4, seria igual a 16a mais 5, certo? A gente coloca 4 aqui, quando meu x for maior ou igual a 4, então 4 entra nesse tipo de função, vai dar 16a mais 5. E aí, a gente vai ter que calcular o limite disso daqui. Sabendo que antes do 4 e depois do 4 eu tenho comportamentos diferentes da minha função, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que calcular o limite lateral. Vamos então calcular o limite de x indo para 4, primeiro por números maiores que 4. Por números maiores que 4, eu entro nessa função daqui. Ax ao quadrado mais 2x menos 3. Calculando dá igual a 16a mais 5. Vamos agora calcular o limite de x indo para 4 por números menores que 4. Por números menores que 4, minha função é 1 menos 3x. Calculando isso aqui vai dar menos 11. Então, o meu enunciado ele quer que
que a gente determine um valor de A para que a minha função seja contínua, certo? Então isso quer dizer que o meu limite, esse aqui, ele tem que existir. Para o meu limite existir, o meu limite lateral pela esquerda precisa ser a mesma coisa que pela direita. Então nós vamos tomar 16A mais 5 igual a menos 11. Isso significa que o meu limite lateral, que os meus limites laterais são iguais. Então esse limite aqui vai existir. Mais 5 passa para o outro lado como menos 5. 16A igual a menos 16. 16 está aqui positivo, passa dividindo. A igual a menos 16 dividido por 16, que é igual a menos 1. Se A for igual a menos 1, isso quer dizer que aqui, menos 1 vezes 16 dá menos 16. Mais 5 dá igual a menos 11. Opa, menos 11. Limite lateral igual, isso quer dizer que o nosso limite existe ao valor menos 11. Agora, isso aqui é a mesma coisa que f de 4? F de 4 deu 16A mais 5. Se nós descobrimos ou determinamos o valor de A como menos 1, se a gente colocar aqui o valor de A, vai ser igual a menos 11. Menos 1 vezes 16, menos 16, mais 5 menos 11. Então, ó, isso aqui é igual. Isso aqui é um símbolo de igual gigante, tá aí? Então, ó, tenho que o meu limite de x indo para 4 da minha função f de x, determinando A como menos 1, é igual ao valor da minha função quando meu x for igual a 4. Ou seja, a própria definição de continuidade. Então, a partir disso daqui, a gente descobriu o valor de A para que minha função seja contínua. E essa aqui é a resposta que vocês vão ter que dar na sua prova.